Oi, como vai você? Tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Muito obrigada por estar aí do outro lado e o nosso encontro acontecendo mais uma vez. Que delícia ter a sua companhia. Obrigada. Aqui no consultório de família, a gente fica sempre muito feliz justamente por sermos uma grande família, pelo número de pessoas que estão sempre participando, que estão sempre aqui trazendo aquilo que o significado do consultório de família na sua vida. E como é bom poder dizer para você, bem-vindo, fique aqui com a gente em mais um programa. Como foi o seu final de semana, os últimos dias? Algumas dificuldades, não é? Alguns desafios, melhor dizendo. É melhor encarar algumas situações difíceis na vida como desafios. Quando são encarados como desafios, você é motivado a levantar-se e dizer, bom, se é um desafio, eu posso encontrar forças e recursos para ir um pouco mais adiante e com isto, com este esforço, ser vencedor. Deus nos chama para sermos vencedores. Não somos daqueles que ficam para trás, não somos daqueles que desistem, não temos espírito de covardia, mas nós somos corajosos, porque aquele que está diante de nós é o nosso grande Deus, o general, Deus Todo-Poderoso, e a Ele toda a honra e toda a glória. Que Deus abençoe a você, na sua vida, nas suas decisões, nos seus relacionamentos. Tenha ânimo, tenha esperança. E estamos aqui juntos para motivar você. E hoje vamos falar de saúde. Queremos motivar você a olhar um pouquinho mais com atenção para a saúde. Outro dia eu estive fazendo alguns exames de quando me deparei com a seguinte situação: deficiência de vitamina D. Pensei, o que é isso? Não sabia, fui perguntar. Recebi uma aula, gostei tanto que eu disse, os meus amigos precisam saber mais a respeito disto. E o consultório de família atende um pouquinho de cada área que interessa para a família, você sabe disso. Aqui nós falamos de relacionamento, falamos de vida, falamos de ser humano e ser completo. Então vamos falar de saúde hoje. E além da sua participação, trago duas convidadas queridas, duas médicas que vêm nos ajudar com este assunto e outros mais. Vamos falar de depressão, qual a ligação da vitamina D com a depressão, com o câncer e as perguntas que você for mandando aqui pra gente também ao longo do programa. Doutora Mariana, bem-vinda, primeira vez aqui no Olá, consultório de aqui no família. consultório é a primeira vez. Que prazer estar aqui. Oi para todo mundo que está nos assistindo. Oi, Darleide. Oi. Obrigada por sua participação. E a minha amiga doutora Sandra Giannini, também primeira vez aqui. As duas já estiveram no Sem Tabus, mas aqui no consultório de família, primeira vez. Bem-vinda. Bem, obrigada, Darleide. Boa noite Boa para você. noite. Obrigada, viu, pela participação. Meninas, por onde eu começo entendendo essa história de vitamina D? Eu com deficiência de vitamina D. E eu digo, doutoras, me ajudem. Qual é a importância da vitamina D, doutora Sandra? Bom, a vitamina D, ela não é uma vitamina. A vitamina D, ela foi classificada de uma maneira errada em se falar que é vitamina D. Mas a importância é que ela é um hormônio um esteroide, Darleide. E, além de ser um hormônio esteroide, ela atua, ela vai acoplar no receptor que fica ali no núcleo da célula. E, estando no núcleo da célula, ela vai transcrever a mensagem no RNA mensageiro no genoma. Então, olha que importante isso. Ela, sendo um hormônio, ela entra no núcleo da célula e transcreve mensagens nos genes, Uau, ativando várias reações metabólicas do organismo ou inativando. Ou Então, seja, primeira aula de agora, não apesar de nós chamarmos de vitamina D, comumente entende-se como vitamina D, nós estamos falando de um hormônio. sim. Na medida que ela foi descoberta em 1922, Darleide. Uau, tem tempo, né, Tem amiga? bastante tempo, mas ela foi chamada de vitamina D porque foi a quarta substância que foi descoberta que poderia estar associada aos minerais e ela realmente está associada ao cálcio. Mas depois que se foi estudando mais, se viu mais ou menos na década de 80, 90, tudo que a doutora falou, que tinha outras funções muito além de cuidar do cálcio. Tem mais ou menos 2.000 genes que estão associados com a vitamina D. Bom, Mais ou menos 10% do nosso perfeito. Então já entendemos que nós não estamos falando de uma vitamina, simplesmente, claro, que em ser uma vitamina já tem uma grande importância. Mas quando eu entendo que é um hormônio que tem uma influência direta sobre o gene, eu estou falando de uma necessidade absurda de que eu esteja atenta a ter ou não ter deficiência de vitamina D. Na verdade, ela é até mais do que um hormônio, porque ela acaba controlando vários hormônios. Nós chamamos de pró-hormônio, que a vitamina D é um pró-hormônio,
porque ela controla, acaba podendo controlar a função de vários genes. E no organismo da gente, ela tem várias funções. Funções, assim, muito importantes, fundamentais. E sendo que hoje nós estamos tendo uma pandemia de deficiência, Isso que eu né, ia doutora? mencionar agora. A questão da vitamina D se tornou praticamente uma questão de saúde pública. Tem trabalhos que falam de 60%, 80%, tem lugares que falam até mais de 80% da população com insuficiência ou deficiência de vitamina D. Quer dizer, mesmo em país tropical, você fala, puxa, mas no Brasil se tem deficiência de vitamina D? Sim, senhora. Por que então, meninas? Porque nós trabalhamos em lugares fechados, não tomamos sol. Quando tomamos, a gente coloca Usa o protetor solar. em tudo, né, doutora? Vamos falar de protetor solar no programa E de os hoje. carros com isso filme. Então, é assim, nós... Fugindo do sol. nós estamos fugindo do sol, né? O estilo de vida moderno, né? Quando a gente compara com a população de 100 anos atrás, 75% das pessoas trabalhavam em áreas que eram ensolaradas, trabalhavam fora das Zona suas rural, casas, por zona exemplo. rural, exatamente, ou vendedores, ambulantes, ou precisavam caminhar por um longo período até os seus trabalhos. Hoje em dia, quem que anda a pé até o trabalho ou de bicicleta? Todo mundo entra dentro do seu carro, vai para dentro de um prédio, fica lá. Quando volta, volta para dentro de casa. Sai, tá escuro, volta, tá escuro. Então, essa forma de viver associada à questão da proteção que a gente precisa, por um lado, até precisa ter por conta do temido câncer de pele, não só isso do envelhecimento, essas duas coisas se somaram e fazem com que a população tenha uma baixa quantidade de vitamina D. Mas hoje, Darleide, está tendo muito estudo sobre a relação da deficiência da vitamina D e as doenças degenerativas crônicas. Então, como, por exemplo, a doença cardiovascular, Perfeito. nós sabemos que é uma das doenças que mais mata. E a deficiência da vitamina C, ela vai alterar todo o sistema, da vitamina D, vai alterar todo o sistema cardiovascular. De que maneira? Através da regulação da renina. E aí, muitas pessoas que têm hipertensão arterial, pode ser que uma das causas seja a deficiência da vitamina D. A gente não está dizendo que... É importante deixar claro aqui. Eu vou parar de tomar o antihipertensivo, claro, não vou ao cardiologista. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque às vezes pode dar alguma confusão. Sim. Mas a gente está dizendo que 1/3 da população do Brasil é hipertensa. Vale a pena você consultar o seu médico e perguntar se é possível que dose a sua vitamina D. Na verdade, não é bem a vitamina D ativa que se dosa, mas, enfim, que você tenha uma ideia de um panorama e, se possível for, faça a suplementação da vitamina D. Então, espera aí, deixa eu entender outra coisa. É muito aprendizado para a gente ir construindo, né? Então, uma coisa, estamos falando de um hormônio, de um pró-hormônio, que não necessariamente é a vitamina D como comumente chamamos, que tem uma influência absurda sobre toda a saúde, em todos os aspectos. Aí agora você me traz a questão da pressão arterial, que pode ter influência, a falta, a deficiência da vitamina D. E das demais doenças cardiovasculares também, porque a vitamina D, ela controla também a produção de citocinas inflamatórias. Ela controla a síntese, a produção de insulina. Então, veja só, se você tem uma deficiência de vitamina D, você pode ter o aumento de produção de citocinas inflamatórias. O que são isso? São substâncias que lá no seu endotélio vascular vai levar a produção da placa de ateroma. É porque assim, uma coisa que as pessoas não entendem às vezes muito bem, a doença cardiovascular, o entupimento da artéria não é só o acúmulo, vai um pouquinho do colesterol, coloca e faz uma placa de aterosclerose. É uma doença inflamatória. Eu não sei se todo mundo tem esse conhecimento. Não, mas é bom dizer mesmo. É uma doença inflamatória. A placa de aterosclerose tem uma questão inflamatória muito importante que se imprime aí, entende? E a deficiência de vitamina D aumenta essas citocinas inflamatórias. Então, quando a gente vai abordar a doença cardiovascular, a gente, não só a vitamina D, mas o ômega, a relação de ômega 3, de ômega 6,
tudo isso a gente vai estar abordando por causa dessa reação inflamatória. E não é só essa questão, não é só a questão da doença cardiovascular, né, doutora? Claro, Mas claro. tem a relação das doenças autoimunitárias. Então, por que todos esses estudos? Porque começaram a observar que quanto mais longe da linha do Equador, tem a maior incidência de doenças autoimunitárias. Que doenças são essas? Esclerose múltipla, lúpus, doença de Crohn, tiroidite, artrite reumatoide, tiroidite de Hashimoto. Então, quanto mais longe da luz do sol, maior a incidência dessas doenças. Então, começaram a estudar. E aí, o que está acontecendo? O que acontece? As pessoas que estão mais para cima no planeta, chamou a atenção. Começaram a estudar. Verificaram, então, que a incidência, a falta da incidência do sol sobre a vida naquele lugar trazia... O que mais doenças? Vocês já citaram, então... Doenças autoimunitárias, né? A doença cardiovascular, diabetes... Ai, gente. Diabetes. Não era só uma questão de açúcar, Mariana? Não. A vitamina D, ela tem uma ação para diminuir. Porque assim, o diabético, tanto o tipo 1, que tem uma questão inflamatória também que se imprime, e o diabético do tipo 2, ele tem uma dificuldade de responder à insulina. Não é isso? Então, a vitamina D, ela vai facilitar o trabalho da insulina. A insulina tem função de abrir a portinha da célula e fazer a glicose que a gente comeu e foi do alimento e foi parar no sangue, ela começa a entrar dentro da célula, porque não adianta ela estar no sangue, ela tem que entrar dentro da célula para exercer sua ação. A insulina é como uma chavezinha que abre a porta para que a glicose possa entrar. Então, o diabético, ele vai apresentando uma resistência à ação dessa insulina. Observou-se que aproximadamente 60% dos diabéticos do tipo 2 têm deficiência de vitamina D e 40% da população que é pré-diabética tem essa deficiência de vitamina D. Aí ele começou a levantar a lebre. Será que realmente tem a ver? Será que não tem a ver? E depois, conforme se foi estudando, se percebeu que a vitamina D também, até porque tudo isso também tem uma inflamação envolvida, a vitamina D, tem uma ação em facilitar o trabalho da insulina e diminuir novamente o estado inflamatório que ocorre no corpo. Ela funciona assim como um cofator para a liberação de insulina. Não só da insulina, mas cofator, ela é um cofator também na tireoide. Então, assim, várias funções. Implica na tireoide também? Na tireoide também, na reabsorção óssea. Então, a principal função, e que já é antiga, é do metabolismo do cálcio, né? Que o metabolismo do cálcio e do fósforo. Então, para você ter ossos, né, fortes, você tem que ter uma adequação da vitamina D. Então, ela é importante em tudo, na parte imunológica, doença cardiovascular, insulina e nos tumores. Existem alguns tipos de câncer que, pelos estudos, os estudos apontam, né, doutora, que eles estão relacionados com a deficiência de vitamina D. Por exemplo, o câncer de mama, quando os pacientes têm uma dosagem de 25-hidroxivitamina D abaixo de 20, os estudos apontam um risco 5 vezes maior de câncer de mama. Jesus toma conta. Aí essa mulher me fala isso enquanto via meus exames, corri para tomar sol, que não é brinquedo, não. Estou conversando aqui com a doutora Sandra Giannini e com a doutora Mariana Dimitrov. E você pode mandar as suas perguntas aqui para a gente. Já deixei ali a possibilidade de você trazer as suas perguntas durante o programa, apesar de que tem tanta coisa ainda para dizer que eu não sei, claro, não vai dar tempo de a gente responder a todos. Mas quando você traz a sua participação aqui para a gente, é uma motivação de a gente trazer o tema novamente, de falar disso novamente, mas para mim, para nós aqui, é uma questão de saúde pública estarmos falando o que estamos falando no programa de hoje. Participe aqui com a gente, o nosso endereço na página do Facebook é consultoriodefamilia.nt, consultoriodefamilia.nt. Num dado momento, enquanto estudávamos, eu ia aprendendo um pouco mais sobre a deficiência da vitamina D, falou-se inclusive sobre a ligação dela com, por exemplo, um estado depressivo,
falta dela com o estado depressivo tem a ver, é verdade, que é possível que alguém esteja tomando antidepressivo e deva tomá-lo, porém, contudo, todavia, precise tomar sol ou a suplementação de vitamina D. É verdade, eu entendi direito? Sim, existem estudos que têm essa relação entre a depressão e a deficiência de vitamina D. Mesmo porque na depressão existe um ciclo vicioso, em que a pessoa depressiva ela vai tender a ficar mais no escuro, né? Mais, Foge, não, né? ela Foge da foge vida. do sol, foge da vida. A verdade é que, assim, existe, em boa parte dos estudos, comprovou que existe uma associação entre vitamina D e depressão. E alguns estudos também provam que quando se suplementa a vitamina D, independente do sol, Entendi, mesmo que sim. seja de outra ou de outras formas, a melhora, sim, do quadro ajuda no controle depressivo. É porque você Perfeito. aumenta os níveis de serotonina. Além disso, Eu estou adorando duas doutoras à nossa disposição. e além da questão da vitamina D por si só ter um fator contribuinte, na verdade não se sabe se só está associado, mas como eu te falei, a suplementação pode já colaborar com o controle do quadro depressivo. E existe também uma outra, já é considerada como doença, que se chama desordem afetiva sazonal, que é a espécie de depressão que acontece nos meses mais frios, mais escuros. É muito mais perceptível em países nórdicos, ou como a gente fala, nos polos, ou norte ou sul, em que há noites parte do ano é dia, quase 24 horas tem luz, e parte do ano é escuro quase todo dia. A gente mesmo, aqui no Brasil, pode perceber que no dia que está meio nublado, não sai sol, a gente fica meio Sim. preguiçosinho. E isso também é uma das associações que tem com o sol e a depressão, né? A desordem afetiva sazonal. Na verdade, o sol libera substâncias importantes, né, para o nosso organismo. Pois é. As endorfinas, a serotonina, a melatonina, são tudo hormônios que estão relacionados com essa sensação de bem-estar. E que isso vem do sol. Tá, mas aí agora eu quero saber que o doutor disse que não é para tomar sol. E aí, se tomar sol em determinadas horas do dia, tem que se proteger com fator 95. 200. 290. O que é isso, Mariana? Protege, não protege, toma sol, que horas toma sol, como é que é? O que faz? A gente precisa explicar, não sei Então, se todo vamos mundo lá. em casa sabe, que parece óbvio que a gente falar aqui. A vitamina D, ela é obtida principalmente da exposição solar. Mas aí como é que a gente fica? Então. Por um lado, a gente não quer ter câncer de pele. Por outro lado, a gente também não quer ficar deficiente em vitamina D. Agora eu vou te dar um dado interessante. Tem um trabalho que mostra que quem tem deficiência de vitamina D tem pior resposta quando tem melanoma, e o contrário, pessoas que tomam uma quantidade de sol e têm níveis normais de vitamina D têm proteção contra melanoma. E agora? Então, eu que quero Melanoma não é saber. câncer Quer de dizer, pele? protege o câncer de pele, né? Mas Então, o sol protege. causa ou o sol protege? grande pergunta. Continua, Mariana. Vou explicar. Então, olha só. A questão, como eu falei, e a doutora também falou, sobre a questão de melhorar a imunidade e o processo todo inflamatório faz com que haja proteção contra alguns tipos de câncer. Ovário, próstata, pele. Por quê? Porque quando existe... O câncer é uma mutação em algumas células que começa a se multiplicar muito mais rapidamente do que as células normais. Por isso é que cresce. Quando o nosso corpo tem um sistema de vigilância próprio, ele está andando ali através do sangue, claro, percebe-se que tem uma célula esquisitinha, um corpo que funciona legal, que tem níveis adequados de vitamina D, entre outras coisas, vai lá e já logo destrói a célula. Percebe que aquilo não faz parte do corpo normal e já destrói antes que ela possa se multiplicar. Então, a pessoa que tem níveis adequados de vitamina D, mesmo que tenha alguma célula da pele, da camada lá para formar o melanoma, dos melanócitos, acontece que quando o corpo percebe, ele já vai e destrói. Mas, lógico, quando existe uma exposição
que é exagerada, é desmedida, aí sim há aumento da carcinogênese. Que palavra feia! Da formação dos cânceres, que podem ser do tipo melanoma ou outros tipos, que são carcinomas. Carcinoma basocelular, espinocelular e etc. Agora também não precisa ficar o tempo todo no sol, né? Porque assim a gente vê que pouco tempo de sol já é o suficiente Isso para a mesmo. gente ter uma dosagem de 10.000 a 25.000 unidades por dia de vitamina D. Se você tiver parcimônia, perdão, te interrompi. Parcimônia, imagina. Se você tiver parcimônia, você consegue ter níveis adequados de vitamina D e todos esses benefícios que a gente falou já aqui, sem que haja aumento da chance de ter câncer de pele. Mas que número é esse? Exatamente. A gente vai falar já ou vai deixar para mais tarde? exatamente. Eu vou deixar para daqui a pouquinho, não sei, tô brincando. Mas assim, então, para que a gente entenda é que é melhor tomar sol e estar prevenido do que fugir dele com medo do câncer e aí ainda tem facilidade de... Exato. Entendi. Melhor tomar sol. Melhor tomar sol. Tem que tomar sol, né? A não ser que tenha alguma contraindicação médica do uso do sol, né, doutora? Sim. Existem algumas patologias, principalmente dermatológica, em que o médico, o doutor, vai contraindicar o sol. E aí, Para esse né? indivíduo vai se preconizar suplementação e ponto final. Mas a gente não pode deixar isso como regra, né? Claro, A gente claro. tem na que... verdade, assim também, tem pessoas que não têm condições de tomar sol. Às vezes, E ela no tem um inverno, vai fazer o quê se não tem expediente. sol, né? E às vezes ela tem um horário de expediente de trabalho, a qual não tem como ela tomar sol. E aí nós vamos ter que recorrer da suplementação, tá? Porque se você trabalha, às vezes você entra no seu trabalho 7 horas da manhã, sai do trabalho às vezes 7 da noite, e o horário que você tem de almoço, você almoça dentro do local do trabalho, num lugar fechado, ou às vezes pega o seu carro com isso filme e sai, quer dizer, sempre sem a exposição do sol. Aí não vai ter jeito, você vai ter que fazer a suplementação da vitamina D, que vai ser em cápsula, em gotas. O que Aí seja. vai depender do quadro clínico do paciente. Vai depender de várias situações para a gente avaliar o quanto que vai ser suplementado, inclusive da dosagem do exame dele. Ok. Agora, meninas, eu já fiz vários exames e ninguém nunca, fui a médicos, enfim, e nenhum médico, nenhum profissional havia me pedido o exame para verificar se eu estava com os níveis de vitamina D adequados ou não. Aí, este ano, uma médica... Ué, você conhece essa mulher que sabe de vitamina D? Ninguém nunca me pediu. Então, assim, todo médico não deveria pedir esse exame se ele é tão necessário. Está começando agora, o que vocês me dizem? Era comum, é incomum, está melhorando, como é que é? Não, eu acho que tem melhorado bastante. Eu tenho pego, né, pacientes já trazendo resultado de bom. vitamina D. Né? Apesar de estar tendo uma pandemia, continuar com os níveis muito baixos, né, de vitamina D, a gente encontra pacientes com nível de deficiência grave de vitamina D. E muitos pacientes, eu peço para todos os pacientes. Para mim é rotina pedir vitamina D para todos. Ok. E a vitamina D, ela hoje é uma prioridade de tratamento. Assim como se prioriza, né, tratar uma infecção, eu como nutróloga, eu priorizo o tratamento da deficiência da vitamina D. Mas você sabe o que acontece? A deficiência de vitamina D não é algo como, por exemplo, uma pneumonia, que tem os sintomas que são clássicos ali. Eu tô com tosse, eu tô com febre, Ela é secreção. sutil, a deficiência. Então, qualquer pronto-socorro, qualquer consultório que você chegar dizendo, eu tenho tosse, eu tenho falta de ar, eu tenho febre. Eu tenho uma fibromialgia. Então, Olha só. Uma fibromialgia. é muito simples de raciocinar até que se chegue ao diagnóstico. Com a vitamina D, pelo fato de ela atuar em tantos sistemas, em tantos pedacinhos do nosso corpo, fica difícil, porque os sintomas podem ser muitos e nenhum ao mesmo tempo. Você não sabe até que ponto aquela sintomatologia ou aquela doença da pessoa pode estar relacionada com a deficiência de vitamina D. Então, é assim, e se você detectou a insuficiência ou a deficiência, tem que corrigir. Então, Mas eu concordo.
Eu acredito que a mentalidade dos profissionais de saúde tem sido aberta não somente para isso. Eu percebo que também com a vitamina B12, a gente fala muito, né, sobre pessoas que estão deixando de comer carne. A gente percebe que isso muitas vezes também já está entrando no... Isso em todos os congressos, né? Tem falado muito em todas as revistas. Olha só, princesas, o pessoal está querendo saber muito a história do protetor solar, com relação ao uso do protetor solar, como devemos usá-lo. O ideal é passar quanto tempo antes de ficar exposto ao sol. Tem protetores que relatam que a nova aplicação pode ser depois de 8 horas. Olha, a gente está falando até de um negócio muito mais sério que simplesmente como que usa, deixa de usar, mas também a gente vai responder, vou pedir que responda isso depois do intervalo, mas e aí? Este sol, para que ele faça o efeito necessário para que haja absorção da vitamina D, você o faz, essa exposição é feita com proteção solar, com protetor solar ou sem essa proteção? É assim como é vestido, é sem roupa, que partes do corpo devem estar expostos ao sol? Em que horário, que é uma pergunta excelente, que o doutor antigamente falou para mim, que devia ser até às 9 da manhã e depois a partir das 3. E aí parece que tem uns negócios novos surgindo para a gente, uns horários novos aí sendo liberados, não sei, eu ouço falar e eu quero saber. Aqui logo depois do intervalo, conversando com a doutora Sandra e a doutora Mariana, manda suas perguntas, tem muita gente aqui fazendo questionamentos, deixa sua pergunta, sua participação ali na nossa página no Facebook. Sempre lembro para você outra coisa de fundamental importância, conhecimento, precisa saber mais, precisa pesquisar, precisa estudar, precisa perguntar quando não sabe, e a ignorância vai se diluindo e a gente vai se tornando alguém mais apto. Ignorância, né? Sabe que uma área da vida em que nós somos muitas vezes ignorantes, ou seja, não sabemos como fazer, não conhecemos na área dos relacionamentos. E aí a gente ajuda você também aqui no consultório de família para saber mais sobre como relacionar-se. Família Feliz, a nossa revista que mandamos para você de presente pelo correio. Entra no nosso site novotempo.com/consultório e então ali você encontra um banner com esta revista. Você clica sobre a revista, pede a revista Família Feliz, nós vamos mandar para você. Nós vamos rapidinho para o nosso intervalo e aí voltamos aqui nessa conversa boa. Estamos falando de vitamina D, que já aprendemos que não é vitamina, é um pró-hormônio, tem ação assim avassaladora sobre toda a nossa saúde ou sobre a debilidade física. Falamos sobre depressão, a influência dela sobre a depressão, sobre o câncer. Ainda vamos voltar de acordo com suas perguntas e muito mais. Fica aqui com a gente que o programa de hoje está assim de altíssimo nível de informação. Já voltamos com você aqui no Consultório de Família. Até já! Vamos lá, povo lindo, continuar aqui a nossa conversa. Por falar em povo lindo, gente linda, eu estive acompanhada de só 730 mulheres nesse final de semana lá em Tauá, Minas Gerais, mas elas não são ali de Minas, elas são do Rio de Janeiro. Um monte de gente querida, para quem eu devo mandar um beijo, um abraço, muito obrigada pelo carinho. Foi uma delícia ficar ali com vocês, muitas fotos, muitos abraços, muitas histórias, né? Muitos momentos muito especiais. E aí eu faço isso, esse carinho todo também em nome da Débora, que foi a líder de todo aquele projeto, é a líder daquele projeto. Débora, muito obrigada pelo carinho, por me dar a oportunidade de estar com você mais uma vez. Você também tem beijo para mandar hoje, eu quero mandar beijo, né? Obrigada. Eu quero mandar um beijo para minha vozinha e para o meu vozinho, Maria Tereza, mas ela gosta que fala Tereza, e Onofre. Amo vocês, tô feliz, ele fez uma cirurgia hoje, correu tudo bem. E só mais um para minha amiga Gabi, que está me assistindo. Beijo, beijo. E o marido que está aqui no estúdio. E o marido, te amo, meu amorzinho. Te ajudei, né? E, enfim, vamos continuar aqui. Beijo, meninas. Tem beijo para mandar, amiga? Dos seus amigos, sua família? Para os amigos, para a família, para o marido também que está assistindo. Se eu não mandar para minha mãe, para minhas irmãs, para meus cunhados, ai, meu pai do céu, é muita gente. Né, amo vocês todos. E o Vitor Hugo também, né, doutora Sandra? E para o Vitor Hugo, e para as minhas clientes também, que repõem a vitamina D. Perfeito. Vamos lá, então. Olha só, tem uma moça aqui perguntando para a gente a respeito do horário de tomar sol. Vamos entrar um pouquinho nessa questão. Ela disse, fiquei sabendo há pouco tempo que o melhor horário é entre meio-dia e 4 da tarde. Essa também era a minha pergunta. E aí? Olha só.
Aquela história do sol antes das 10 e após as 4 é bom para quê? É bom Eu pra quê? pergunto. Para quem quer bronzeamento. Ainda continua sendo essa a resposta. Porque é o seguinte, na verdade, vem do sol muitas radiações, entre as quais a radiação ultravioleta, que é a que nós vamos falar hoje, porque tem ação com a vitamina D. Ok. Existem preferencialmente 3 radiações ultravioletas, A, B e C. A C é praticamente toda filtrada pela camada a nossa proteção da camada de ozônio, então a gente praticamente não chega até a Terra. Chega o UVA e o UVB, ultravioleta A e ultravioleta B. O ultravioleta A é mais ou menos constante ao longo do dia e é principalmente a radiação que traz bronzeamento, que a mulherada gosta, mas é a que traz envelhecimento cutâneo e as tal das ruguinhas e as manchinhas. E tem a radiação ultravioleta B, que penetra mais superficialmente na camada da epiderme, e é justamente aí que vai haver a conversão da vitamina D, tá? Essa radiação, ela é concentrada no meio do dia. Essa é o que deixa a pele vermelha, é o que deixa a pele ardida, é o principal na carcinogênese, que eu já falei para vocês aqui, embora o UVA também possa ter associação, tá? Mas o UVB tem maior associação com a formação do câncer. Mas é o que converte a vitamina D, tá lá no comecinho da formação que acontece na pele. Tudo bem, vai passar ainda pelo fígado, pelo rim, até que se torne vitamina D ativa. E como a gente falou, então, como ele está concentrado no meio do dia, esse é o momento em que você deve se expor ao sol para a conversão nos precursores da vitamina D. Agora, eu pergunto, se o protetor solar ele tem a ação anti-ultravioleta, vocês acham que faz sentido tentar produzir a vitamina D passando o protetor? Não vai produzir. Não vai. Não vai produzir. Então, a exposição para a produção de vitamina D tem que ser preferencialmente no meio do dia, sem protetor solar e com a área do corpo descoberta, claro. A roupa também tem um efeito de proteção. Mas Pode assim, falar. se você estiver fazendo uma caminhada que seja, é com uma bermuda e com uma Sim. camiseta já é o suficiente. Preciso sair de biquíni na Entendeu? rua? Não, por favor. Você não precisa Não. colocar Pessoa um já- biquíni. Não, e o pessoal já ficar está usando exposta pouca roupa, ao sol. sem pensar na vitamina Não, D. é Imagina deixar as se é pernas o de doutor fora. que mandou. E os foi minha braços de médica que fora. mandou. E assim também, a pele ficou vermelhinha, já bastou. Já Agora, está produzindo. tem só um detalhezinho. A gente tem que lembrar que as pessoas de pele morena e negra precisam de um tempo de exposição um pouquinho maior. A gente tem que saber, porque ela tem mais melanina, que é justamente a cor da pele. proteção. Agora, a melanina é uma proteção contra a radiação ultravioleta. Ela tem menor chance de formar câncer de pele, mas ela tem maior chance de deficiência de vitamina D. Então, precisa expor um Quanto pouquinho tempo mais. ao meio-dia? Ok, meio-dia. Vamos tomar sol, expor os Vai membros. depender do fototipo de pele, né, doutora? Isso aí. Então, o que é o fototipo? Por exemplo, a doutora é clarinha, branquinha, ela não vai precisar ficar exposta 20 minutos. A pessoa que tem um fototipo mais acelerado, né, doutora? Isso, quem é mais moreninho 4, 5, mais moreninho, ele vai precisar precisa mais. ficar um pouco mais. Então, depende do fototipo. Cada um tem De um- maneira, vamos tentar facilitar, porque Tá. quem tá sabendo, quem tá em casa não sabe qual é o seu fototipo. É. Os branquinhos que fiquem lá, em torno de 15 minutos, de 10 a 15 minutinhos. Sem protetor solar. Sem protetor, de preferência Não no no rosto, meio do dia. só, né, É doutora? assim que a gente costuma Nos orientar. braços, O rosto, pernas. eu também não quero ficar cheia de mancha nem ruga. Eu também vou me proteger, até porque o rosto constantemente está recebendo radiação ultravioleta. Então, a gente, como eu fiz aqui, dobra a manga da camisa, ou a pessoa que tiver de saia, qualquer parte do corpo que estiver exposta tem essa capacidade de estimular a produção de vitamina D. E a pessoa que é mais moreninha fica de 15 a 20 minutinhos, pelo menos 4 vezes na semana. De 3 a 5, mas uma média de 4 vezes normalmente supre. É interessante que se faça o exame, para que a gente possa documentar que está adequado. Entendi. Notou aí?
Pois é, desse tempinho. Que surpresas, né? Que a gente vai assim, passa uma vida inteira aprendendo, olha, usa protetor, saiu no sol só até as 9, depois das 3, tal. Depois vem mais estudos. Inclusive a ciência é assim mesmo, né? Tá sempre evoluindo, sempre nós vamos aprendendo mais. Por isso que a gente tem que buscar mais informação, perguntar, estar atento, enfim, vai descobrindo isso mesmo. Vamos lá a mais algumas perguntinhas. Algo relativo. Meu esposo ficava de bermuda, estava com índice de... o pessoal está perguntando muito sobre osteoporose. A ligação da vitamina D e da osteoporose. Tem uma ligação muito importante, porque a vitamina D, ela regula a absorção do cálcio. Então, quando a gente vai avaliar o metabolismo do osso, a gente pede a dosagem da 25-OH, vitamina D, a gente pede a dosagem do cálcio ionizável, a dosagem do fósforo, a dosagem do paratormônio. Não sei se já ouviu falar. O paratormônio é um hormônio que é produzido do lado aqui da tireoide e ele vai controlar, junto com a vitamina D, essa absorção do cálcio. Então, se você tem uma deficiência de vitamina D, esse cálcio ele não vai ser absorvido para ir no osso e fazer a densidade, a remineralização óssea, como deve ser feito. É que existe um caminho, né? Entre o que você come, a fonte de cálcio, e ele parar no osso. Tem um processo. Aliás, o cálcio não é tão importante quanto a vitamina D, sabia? Em relação à osteoporose, a vitamina D ela tem uma importância muito maior do que a suplementação do cálcio. E é mais comum ser suplementado com cálcio, É muito mais comum ser suplementado com cálcio. Aliás, existem suplementos mais importantes do que o cálcio. O próprio magnésio, por exemplo, ele tem uma importância até maior, porque a nossa dieta ela já é rica de cálcio. Entendi. Nós tomamos leite, né? Ou outros alimentos. Os derivados são ricos em cálcio. Então, nós precisamos, hoje, a vitamina D, ela ocupa uma importância maior do que o cálcio em relação à osteoporose. Entendi. Tá? E a gente pode encontrar vitamina D em alimentos? É difícil, porque a quantidade que a gente precisa para a nossa otimização metabólica da vitamina D, que vem dos alimentos, é muito pouco. E também vai depender da condição clínica do paciente. Então, por exemplo, você que é sadia e não tem nenhuma doença, você tem uma necessidade de uma quantidade X de vitamina D. Porém, por exemplo, se a doutora, ela tem uma doença autoimunitária, ou tem um histórico de câncer, ou tem uma asma, uma bronquite e etc. A necessidade dela é outra. Assim, e jamais da dieta você vai conseguir. A sua pergunta foi: existem fontes? Sim. Né? São suficientes? Não. Não. Inclusive, Darleide, existe pessoas, mais as pessoas que têm doenças autoimunitárias, que pode ser que essas pessoas tenham pleomorfismo da vitamina D, um pleomorfismo genético, em que a pessoa, por mais que ela fique exposta ao sol, por mais que ela tome suplementos, ela não consegue a metabolização da vitamina D. E aí, por exemplo, existem alguns casos de esclerose múltipla, em que esses pacientes, eu acho que sabe, já ouviu falar em pessoas que têm esclerose múltipla e que ela vai para uma cadeira de rodas e, né, às vezes perde a visão e etc. E muito jovem as pessoas acabam ficando assim. E hoje tem universidades em São Paulo que está fazendo acho que a Unifesp tratamentos, está a Unifesp, né? inclusive, tratamentos com altas doses de vitamina D nessas pessoas que têm a esclerose múltipla, mesmo porque muitas dessas pessoas têm esse pleomorfismo genético, e por esse pleomorfismo, então a dose da vitamina D ela vai ter que ser
é alta. Alta. Entendi. E jamais o alimento ele vai conseguir suprir a necessidade do que uma pessoa normal já precisa. Entendi. Né? Aqui é o sol, É a o suplementação. sol. Eu gostaria de deixar claro com relação a isso, uma outra questão se impõe. A gente pensa, tem um monte de gente assistindo agora, eu falei, eu vou passar amanhã na farmácia e vou comprar então Isso um é suplemento importante. de vitamina D. Isso é importante. Por favor, a gente estuda muito Não para pode poder fazer prescrever isso, porque veja só, a vitamina D, ela também pode causar intoxicação. E é sério a intoxicação por vitamina Tem D. que ser com Veja acompanhamento só, médico, gente, né? o sol nunca vai intoxicar ninguém de vitamina D. Tá? Por mais que você tome sol, você pode ficar o dia todo no sol, em relação à intoxicação por vitamina D, isso não vai acontecer, Outros porque o malefícios nosso virão, mas não. metabolismo, ele tem um sistema de autorregulação, que é você, até 25 mil unidades de vitamina D, passou disso, não vai produzir mais. Só que se você tomar o suplemento, você pode se intoxicar. Então, isso é sobre prescrição médica, essa suplementação. Então, você não pode ir lá e comprar um suplemento, mesmo porque existem vários estudos que foram feitos nos Estados Unidos, em que as pessoas que tomam suplementos, às vezes esses suplementos eles estavam piorando mais ainda a absorção da vitamina D. Sabe por quê, Darleide? Por exemplo, às vezes, em alguns suplementos, tinha muito mais vitamina A do que vitamina D, sendo que a relação da vitamina D com a vitamina A tem que ser 1 de A para 10 de D. E a relação, muitas vezes, estava inversa, Entendi. tendo 10 de D e uma de 10 de A e uma de D. Então, você não sabe. Então, sempre assim, o médico ele tem que estar acompanhando, mesmo porque, para saber a dosagem que você precisa, não é só a questão do exame. A questão também é de outras sintomatologias, outros comemorativos, outras coisas que fazem parte da sua história. Não se considera só o Tá? exame. Não é em só o si. exame também que é acho considerado. Tem todo um conjunto todo que é um conjunto avaliado. que é Tem uma avaliado. moça aqui perguntando para a gente assim, Darleide, fiz o exame e estou com deficiência de vitamina D, o resultado foi 21 NG, como diz? É nanograma por Nanogramas. ml. 21 nanogramas. Preciso repor? Então, é assim, ó, a vitamina D, a gente tem que ver que tem a deficiência e a insuficiência. Hoje, os estudos mais recentes, eles estão apontando como deficiência a vitamina 25OH, a vitamina D, abaixo de 32, já está em deficiência. E abaixo de 20 é insuficiente mesmo. Então, assim, para que a gente tenha uma otimização metabólica, quando eu falo otimização metabólica, vamos imaginar o metabolismo ele funcionando de uma maneira assim máxima. A gente espera acima de 50 nanogramas por ml, acima de 50. Okay. Então, só que hoje muitas pessoas estão abaixo de 32 e muitas abaixo de 20. Eu só queria esclarecer mais uma coisinha. Cuidado quando você for olhar o seu exame, porque existem duas referências. Você pode usar nanograma por ml ou nanomol por litro. Então, aí muda o valor, tá? Mais uma vez eu digo, você tem que procurar o seu nutricionista, o seu nutrólogo, o seu médico, para que ele possa avaliar. Porque 21 é diferente dependendo, 21 ou 35 depende da leitura. Da sua leitura, que ele tá? fez ali. Muito bom. Continua mandando sua pergunta aqui para a doutora Sandra e para a doutora Mariana. Tem gente relatando casos, inclusive, com relação ao uso do protetor solar. Como dever... Ah, tá, aquilo que eu tinha dito, inclusive, anteriormente. Em que momentos, então, vai usar o protetor solar? Porque senão vai que alguém entenda assim, eu ouvi lá, a doutora falou que está abolido o uso do protetor solar. Olha só, e eu estudei bastante esse assunto porque, imagina, estudando toda essa questão do câncer de pele e na minha formação vem muita gente falando proibido expor ao sol, proibido expor ao sol. A gente chegava na residência bronzeada, tomava bronca, imagina. Então, e isso, na verdade, não coadunava com aquilo que eu pensava e com os meus princípios, com aquilo que eu acreditava sobre a exposição solar, sobre uma melhor forma de viver. Então, eu estudei bastante esse assunto e
de todos os estudos que tem à disposição para mim e para quem quiser Uhum. procurar, o que temos. Então, para a produção de vitamina D, esses 15 minutos, 15 a 20 minutos que se expõe, não aumentam a carcinogênese. Falei de novo a palavra, mas vocês já sabem o que Estamos é. aprendendo, é. Não vai aumentar a sua chance de ter câncer por causa desses minutos. A partir daí, eu recomendo que você use sim o protetor solar. Já teve o seu momento de exposição, agora tem uma coisa importante. Eu também não quero que as pessoas fiquem desenvolvendo ao longo da vida aí câncer de pele. Então, é importante mencionar. Precisa sim se proteger do sol. E alguém mencionou aí, porque tem protetores que valem por 8 horas. Isso. Gente, existe a proteção que vai caindo a partir de hora em hora. Essa questão assim, por exemplo, o protetor que tem fator de proteção 30, quanto você acha que ele protege de... Nós estamos falando sobre radiação ultravioleta B, tá? 30, 50, não fala sobre A. Ultravioleta A é outro tipo de classificação. Um protetor solar cujo fator seja 30, ele me garante mais ou menos 94, 95% de proteção contra a radiação ultravioleta B, que vai caindo ao longo das horas. Então, não adianta falar que após 8 horas está protegendo 94%, 95%, não. Aí a gente pensa, então, vou usar os 50. Os 50 me garante quanto de proteção? 96, 96,5, 97. Então, eu vou usar o 100. O 100 garante 97,5% a 98%. Essa pequena diferença. E que vai caindo ao longo das horas, porque especialmente esses protetores que são vendidos são protetores químicos. Então, a gente passa e a radiação ultravioleta vai ocasionando reações químicas com a pele e conforme vai se gastando, o produto vai perdendo ação. Então, o importante é, durante o período em que você estiver exposto ao sol, precisa reaplicar. O ideal é que se faça pelo menos a cada 2 a 3 horas. No dia nublado, precisa reaplicar? Sim. No dia que chove? Sim. Estou em casa. A radiação ultravioleta, se não tiver isso filme, pode atravessar as janelas. Então, mesmo para quem fica dentro de casa, é necessário que se proteja contra... Mas você tem que tomar um pouco de sol. Isso, Tá? como a gente falou. Está falando dessa deficiência, Parcimônia. dessa pandemia que está enorme, né? No mundo inteiro. Gente, vocês que acompanham aqui a nossa programação e conhecem ou têm conhecido, claro que nós estamos falando para pessoas de várias denominações, pessoas que nem têm um credo, que frequentam igreja, nada disso. Nossa programação é para todos, é para ensinar, é para estudar junto, é para aprender junto. A palavra de Deus não tem dono, Deus não tem dono, Deus não é dono, Ele é dono do mundo, do universo, mas ninguém é dono de Deus. Então, nenhuma igreja tem a prevalência de dizer que tem determinado toda a vontade de Deus, porque o aprendizado a respeito de Deus é para a eternidade, Ele se revela. Mas na revelação de Deus, você que acompanha aqui a nossa programação, você sabe a importância que nós damos à educação, a importância que nós damos à saúde, à família. Então, quando nós falamos de saúde, no programa Vida e Saúde, em outros momentos aqui na nossa programação, ou na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem esse cuidado com a saúde. A Igreja Adventista é mantenedora de redes de hospitais no mundo inteiro, porque a preocupação é com a saúde. Clínicas para trabalhar, inclusive, com a saúde preventiva, antes que a doença se instale. E neste momento, por exemplo, nós sempre ensinamos, em toda a história da igreja, nós trabalhamos com o Evangelho da Saúde, que preconiza a boa alimentação, o ar puro, o uso do ar como remédio, o alimento como remédio, a luz solar. E aqui na revista Família Feliz, que a gente manda para a tua casa, olha o que diz a respeito do sol. Antes que a ciência dissesse o que está dizendo agora, como está dizendo agora, nós já dizíamos que o sol é um dos remédios naturais que nós chamamos um remédio de Deus, dado gratuitamente a todos. Dizemos que o sol é um importante agente na cura das doenças. Além de promover bem-estar, a luz solar fortalece o sistema imunológico, os ossos, estimula o funcionamento das células sanguíneas vermelhas e a produção de vitamina D. Aproveite a luz solar e a forma constante e correta de usá-lo. Falamos ainda sobre o uso da água, sobre o exercício físico, sobre o repouso, a abstinência de tudo aquilo que é prejudicial e a confiança em Deus. Estes são os 8 remédios de Deus para a nossa saúde. Dicas aqui da revista Família Feliz também. Doutoras, o que mais dizer a respeito do
pró-hormônio vitamina D, exposição do sol, câncer, falamos um pouquinho, depressão. Eu posso pedir que vocês falem um pouquinho mais a respeito da depressão. É possível, então, que alguém esteja sendo tratado como depressivo, no estado depressivo? Eu fiz essa pergunta, quero trazê-la novamente, porque tem algumas perguntas sobre isso aqui. É possível, então, que esteja faltando um trabalho, uma exposição ao sol ou uma suplementação? Veja só, Darleide, quando a gente avalia o paciente e a queixa dele, seja de depressão, seja de uma fadiga crônica, ou seja, do que for a queixa, a gente tem que avaliar esse paciente como um todo, não só a deficiência da vitamina D, mas de todas as outras causas que pode ser a da depressão. Então, uma das coisas que pode levar à depressão é o estresse, né? E o estresse é algo muito frequente hoje. Todos nós vivemos expostos à situação de estresse. Então, não só a vitamina D, mas a avaliação dos hormônios da tireoide, a avaliação dos hormônios da suprarrenal, né, o cortisol, a avaliação dos demais hormônios esteroides. Nós falamos de um hormônio esteroide, que é a vitamina D, mas existem outros hormônios esteroides. Tem a testosterona. Então, assim, a gente tem que avaliar metabolicamente o paciente como um todo. Avaliar tudo o que pode estar envolvido nessa queixa, nessa sintomatologia, por exemplo, de depressão. E isso pode estar envolvido fatores nutricionais, fatores hormonais e, principalmente, fatores de estilo de vida. Então, sempre no tratamento, a gente vai estar abordando toda essa questão. O estilo de vida é super importante, o estilo de vida da pessoa. Certeza. Porque tem pessoas que estão depressivas, que a gente, às vezes, até diagnostica a causa daquela depressão e faz a correção daquela causa. No entanto, a pessoa não quer mudar o estilo de vida dela. Tá? Ela continua sobre situações extremamente estressantes, e o estresse ele vai levar a alterações metabólicas importantes, principalmente alterações hormonais. Então, assim, a vitamina D ela é muito importante na relação da depressão. Mas, assim, quando você olha o paciente como um todo, e não só a vitamina D, mas a avaliação dos níveis de cortisol, dos níveis dos hormônios da tireoide, dos níveis dos demais hormônios esteroides, testosterona, progesterona. É um mapeamento É da um saúde, mapeamento não tem como. todo e todos os nutrientes, aí a gente vai avaliar melhor essa causa dessa depressão. Eu gosto de mencionar um trabalho que estudou pacientes no pós-operatório. Eu falo sempre quando eu dou uma palestra que fala sobre vitamina D, eu falo desse trabalho. Estudou pacientes em pós-operatório que ficavam no hospital, metade eram 2 alas. Uma das alas, ninguém queria trabalhar, que eram pacientes chatos, que reclamavam, falavam, ai, fui escalada para trabalhar naquela ala, ai, não gosto, o paciente é reclamão, chama a noite inteira. E a outra metade era de pacientes que recuperavam-se rápido, tinham alta mais cedo, usaram 22% menor quantidade de analgésico, que refletiu numa economia para o hospital. E não se encontrou. Era a mesma equipe, as mesmas cirurgias, os mesmos medicamentos, porque parte das pessoas melhoraram mais rápido e outra parte dava tanto trabalho. E trocavam os pacientes de ala, fizeram várias experimentações e descobriram que a única diferença é que metade do prédio batia sol. A outra metade, não. Então, é um dos trabalhos que nos mostra o efeito que a luz solar e a vitamina D têm sobre o estado de espírito das pessoas, que faz com que a gente encare melhor as situações da vida. Por exemplo, um pós-operatório. E, assim, depois de tudo que a gente conversou aqui, eu quero deixar a mensagem que as pessoas têm responsabilidade sobre a sua saúde. Não adianta a gente dizer, mas eu tenho a origem genética, a minha família é de hipertenso.
parte daquilo que nós seremos amanhã depende das decisões que nós tomamos hoje. Então, que a gente possa realmente assistir e implementar na nossa vida as coisas que a gente aprende. Tomar essa coragem de ir atrás e aquilo que nós podemos fazer, que nós façamos. E Perfeito. praticar mais os 8 remédios, né? Perfeito. Não só o sol, mas Os os 8. demais, os 8 remédios de Deus. E é isso que, assim, durante essa avaliação do paciente, a gente tem que bater, porque sabe que a gente pode corrigir todas as deficiências, mas se a pessoa não mudar o estilo de vida dela, nada feito. Dar receita é fácil. Tomar remédio é tomar mais remédio fácil. é fácil, mas tem 1 milhão de outras coisas que cabe a mim, a você e a quem nos assiste. Lindas, minhas amigas. Obrigada, doutora Mariana, doutora Sandra. Obrigada a você também, minha equipe querida, e você aí de casa. Que delícia ter a sua companhia. Agora, assim, ó, tudo que dissemos aqui foi pouco diante de todo um universo que precisa ainda ser descoberto, ser aprendido por você, por mim, por cada um de nós, que somos leigos, que temos, sabe, uma vida administrando outro tipo de conhecimento, mas a saúde está ali, batendo a porta toda hora para a gente dar atenção. Então, estuda mais sobre esse assunto, pergunta mais, lê mais estudos a respeito, cientificamente, conversa com o teu médico, tem uma série de perguntas aqui, não vai dar tempo, não deu tempo de responder, volta no teu médico, pergunta, bate a porta, queira saber. E faz uso dos remédios que Deus deixou à nossa disposição. Água, ar puro, luz solar, que foi o tema do programa de hoje, fé em Deus, pé na tábua e vamos embora. Um beijo e até a semana que vem.